Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra, nosso encontro semanal para estudarmos a Palavra de Deus. O título do nosso estudo dessa semana é Lições do Passado, e nós temos para nos ajudar a compreensão Gilberto, a Samira. Muito obrigado porque vocês aceitaram o convite para estar aqui conosco e participarem dessa discussão. O livro dos Salmos é um livro muito gostoso e que acompanha gerações, então eu tenho certeza que a nossa discussão sobre ele vai ser muito boa, né? Gilberto, pode iniciar para nós com uma oração? Querido e bondoso Deus, pedimos que o Senhor se faça presente nesse momento do estudo da Tua Santa Palavra, nos dê a calma, a tranquilidade, nos dê a sabedoria Tua também, para ao lermos, interpretarmos os Teus escritos, possamos entender qual é a Tua santa e boa vontade para com cada um de nós. Amém. Oramos também por todos aqueles que nos assistem neste momento, que eles também sejam abençoados grandemente por Ti. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante do estudo dessa semana, em torno do qual as nossas discussões vão ocorrer, se encontra no Salmo 78, versos 3 e 4, e fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Samira, quando nós estudamos os Salmos, nós observamos que são canções, hinos de louvor, mas apenas ler não vai trazer uma diferença. Nós vamos ver como uma história do passado que foi importante para aquelas pessoas. Como nós podemos trazer para nós esse espírito de louvor? Verdade, Márcia. O livro de Salmos, ele é poético, né? Fala de muitos louvores que foram escritos, mas de nada adianta, né? Se nós não tivermos um coração de louvor a esse Deus que inspirou muitos e muitos salmistas a escrever. Porque o louvar a Deus, ele não é apenas louvar com os lábios, né? Cantar uma música, mas é engrandecer o nome desse Deus, é entender quem é esse Deus. E então vai ser automaticamente um louvor do coração. Você vai ter prazer em se deleitar, em louvar a Deus, não apenas com os hinos, com os cânticos de salmos, mas com toda a sua vida. Será uma vida de louvor e adoração a esse Deus. E esse louvor, ele é tão interessante que ele abarca todas as idades, não importa qual a idade. Mas se você prestar atenção nas nossas reuniões, nos nossos grupos, até às vezes na igreja, se você pegar uma oração e tirar o agradecimento e o pedido, acabou a oração. E os salmos, eles nos mostram exatamente isso, que a oração é mais do que isso. A oração, o louvor, ele faz parte da oração. Então você agradecer a Deus pelo seu sacrifício na cruz, por nos ter dado a vida. O judeu, quando ele amanhece, ele acorda, a primeira coisa que ele faz antes de abrir os olhos é agradecer a Deus por ter acordado vivo, né? E parece uma coisa simples, mas as crianças são orientadas já a fazer isso. Já imaginou quantas pessoas que infelizmente deitam e não acordam, né? Então assim, são pequenos detalhes, mas quando você louva ao Senhor por esses detalhes, eles fazem toda a diferença na vida das pessoas e na sua vida também, porque ele te aproxima mais de Deus, né? Com certeza acaba ficando assim. E aí nos nossos estudos dos Salmos, nós temos vários salmos para estudar hoje. O primeiro deles é o Salmo 78. É um salmo de Asaf, né, que já é uma pessoa diferente, né, Gilberto? Já é alguém que não é tão comum. A gente normalmente pega os salmos de Davi, né? A gente acaba ficando ali no salmo de Davi. Mas esse é de Asaf. O que a gente pode aprender do salmo de Asaf, desse especificamente? Bom, a preocupação de Asaf é, através da música, fazer com que as pessoas recordem os grandes feitos de Deus, fizessem com que eles também refletissem nos seus próprios erros que eles haviam cometidos, né, de infidelidade para com as orientações de Deus, e chegasse ao momento que eles estavam vivendo e o pobre que eles estavam ali vivendo. Então, o Salmo 78 ele tem uma certa preocupação, que é exatamente dar uma ênfase aos erros que eles haviam cometido. E Asaf trabalha muito isso com eles. Ele vai recordando, né? E até ao ler esse salmo, me fez lembrar também do discurso de Estevão antes de ser apedrejado.
Ele fez questão de buscar toda uma história, né, bíblica que justificasse quem era Cristo, até na pessoa de Cristo. E Asaf também usa desse recurso aqui, da questão da história, para lembrá-los dos grandes feitos que Deus havia feito por eles, do quanto Deus havia cuidado de cada um deles, e da forma com que eles, através de algumas permissões, por não obedecerem a Deus, foi permitindo com que os costumes seculares fossem adentrando para dentro do povo de Deus e, consequentemente, a presença dessas adorações falsas, a falsos ídolos, trouxe consequências das quais eles estavam sofrendo naquele momento. Mas Asaf também faz questão de dizer para eles, olha, tem solução, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e entende que vocês erraram, as consequências estão aí. A história está para nos mostrar a fidelidade de Deus, mas a verdade é que nós precisamos nos arrepender desses nossos pecados. E Deus é bondoso o suficiente para recolocar as coisas nos trilhos. Quando eu li esse salmo também, eu lembrei da alimentação no deserto, né? Quando você vê as pessoas reclamando, é porque a gente tem saudade, né, das panelas de carne do Egito, né? Deus mandou as codornizes. Como nós vamos comer? O que nós vamos comer? Deus manda pão do céu para eles. Então, é importante que nós recordemos as coisas boas que aconteceram na nossa vida. Porque a nossa vida, por mais tumultuada que ela seja, ela também tem coisas boas. E é importante nós recordarmos isso, né? Os momentos de alegria, os momentos em que nós estávamos com aquelas pessoas, a gente às vezes num velório, né? Fica todo mundo triste, chateado, mas vamos pensar nos momentos bons que a gente teve com aquela pessoa. E isso faz toda a diferença. E era isso que Asaf queria demonstrar, né? Eu estava vendo uma história também esses dias de um homem que ele tem 40 anos e aí ele sofreu uma degeneração macular, alguma coisa assim, e ele ficou cego. E ele começa a chorar. E aí o médico, para consolá-lo, ele vai falando assim, olha, mas tem muitos recursos hoje em dia, né? Um cego de hoje não é como um cego de 30, 40, 50 anos atrás. E tem muitos recursos. Aí a pessoa falou assim, mas eu não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando porque durante 40 anos eu tive visão. E eu nunca agradeci a Deus porque eu tinha essa visão. E eu fiquei pensando assim, gente, a gente tem vida, a gente tem saúde, sabe? A gente temos problemas com certeza, mas nós temos muito mais para agradecer a Deus. Temos um lar, família, sabe? Então, assim, isso faz toda a diferença. Nessa época, eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa lição, mas no verão aqui em São Paulo a gente tem umas tragédias, né? Aquelas inundações, as pessoas perdem tudo, e eu fico imaginando, já pensou, né? Como é bom nós termos o que nós temos, né? Deus nos ama, não que Ele não ame essas pessoas que perdem tudo, mas às vezes a gente precisa ver o problema do outro para a gente valorizar o que a gente tem nesse mundo, né? E isso faz toda a diferença para nós e para as outras pessoas também. E é isso que a gente tem que lembrar na nossa oração, lembrarmos desse louvor. O que você tem hoje para agradecer a Deus, né? Num primeiro momento, se você começar a pensar, você não vai lembrar de muita coisa, mas assim, tenha como propósito todos os dias registrar num caderninho, num papel, 3 motivos de agradecimento. Depois de uns 10 dias, você vai ver que 3 é pouco, porque você começa a registrar tantas coisas e isso faz toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas com as quais você convive, né? E aí nós vamos para outro salmo, Salmo 105. E aí, Samira, o que o Salmo 105 quer nos ensinar? Muitas coisas, né? Primeiro ele vem falando aí do relacionamento, né? Da aliança entre Deus e o seu povo. Começa ali com a aliança que Deus faz com Abraão e se estende aí por todas as gerações, né? Que vai passando aí. E o Salmo, ele dá o quê? Esperança ao povo de Deus em todas as gerações. Pois as obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. Para mim o que fica é fidelidade de Deus, né? Ele é um Deus que sempre foi fiel, e isso a Bíblia vem mostrando desde o Gênesis até todas as promessas de Deus se cumprem, ele nunca mudou, ele permanece firme, e para mim fica o quê? Um chamado à fidelidade de nós,
né, a olharmos para o passado e vermos como Deus foi fiel e é fiel com o seu povo, é um convite que fica para nós a nos mantermos fiéis a esse Deus maravilhoso, que nunca falha, que sempre é fiel e que nunca vai falhar com as suas promessas e nem conosco. Eu estava lendo essa semana sobre um evento chamado Tundra. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia. É lá no Círculo Ártico, né? Você vê, normalmente quando eu penso no Ártico, eu penso só em neve e tempo em urso polar, ou foca, eu só penso nessas coisas. Aí, acho que o foco é no hemisfério sul, se não me engano. Aí, eles estavam falando desse evento, que quando chega o verão, acontecem duas coisas. Primeiro, a neve em alguns locais do Círculo Ártico, ela derrete totalmente. E aí aparece vegetação e nasce planta, nasce flor e os animais se alimentam daquilo e tem insetos e tem larvas. Só que quando você, no inverno, você vê só aquela neve, você não imagina o que vai acontecer depois. Né? E eles falam um outro aspecto que assim, quando a neve ela começa a derreter, ela deixa tudo assim alagado e você pensa que não vai dar nada aquilo. Só que nasce vegetação dali. Então, o que esse efeito mostra, né? Que é o que o Salmo tenta nos mostrar também. Não importa o que você esteja vivendo na sua vida. É aquela frase batida, mas que funciona. Tudo passa. Sabe? Vai passar. Se você estiver assim, louvando ao Senhor, só tem bênçãos na sua vida, é só coisa boa, fique preparado, porque isso também vai passar. E se você estiver vivendo um momento assim, de muito desânimo, de muita destruição, hoje eu estava conversando com uma pessoa nas redes sociais e ela falava assim, meu mundo desmoronou. Meu mundo está desmoronando. Mesmo que a sua vida esteja desmoronando, fique tranquilo, vai passar. E essa é a certeza que Deus nos dá através dos Salmos. E quando você lê isso, você para, analisa e aí você começa a falar, mas espera aí, isso pode acontecer na minha vida também. E quando você analisa isso, você se aproxima mais de Deus. E isso faz toda a diferença, né? Ter a certeza de que Ele está ali do nosso lado e principalmente, isso que a Samira falou é muito importante, Ele é fiel. Por mais que você ache que você está abandonado, você não está abandonado, né? É impossível que isso aconteça, porque o amor dele por você é enorme e ele nunca vai permitir que algo ruim aconteça para você. Então esses problemas, essas dificuldades que você está enfrentando são oportunidades para crescimento. Tenha isso sempre em mente, né? E o Senhor está do seu lado, né? É aquela história, quando a gente era criança que ia fazer prova, né? O que acontecia? Pelo menos comigo era assim, o professor entregava todas as provas viradas, né? E a gente tentava ficar assim, olhando, tentando ver se via uma pergunta, nada, a gente não via nada. E ficava ali, não podia pôr a mão na prova. Depois que ele entregava a última, é que ele falava, pode virar. E a gente virava tudo naquele desespero. E o que o professor fazia? Ele ficava em silêncio. Ele não falava mais nada. A próxima frase dele seria, faltam 5 minutos, né, que é para os alunos se apressarem nas respostas. Então, se Deus está falando e você não está ouvindo, você acha que Ele está longe, é que na prova normalmente o professor fica em silêncio. Mas fique tranquilo, que vai passar. Isso sempre passa. Outro salmo interessante, Salmo 106. E aí, Gilberto? Ele fala da futilidade, da felicidade, das coisas, né, que a gente gosta, das coisas que a gente aprecia. Deus, aqui no Salmo 106, está talvez um grande desafio, assim, que eu e você, todos nós enfrentamos, que é a chamada rotina do dia a dia. Certo? A rotina, ela é boa, porque, de certa forma, ela disciplina, organiza as coisas, mas ela tem que ser cuidada. Porque mesmo na vida espiritual, assim como também na vida do nosso dia a dia, ela precisa ser observada por nós. Porque todo processo, ele tem um início, um meio e um fim. Algo que foi criado no passado, que naquele momento, né, representou um grande avanço, talvez nos nossos dias hoje já não faz mais sentido. E se alguém que estava imerso naquela rotina, naquele processo, permanecesse até os dias de hoje, talvez estaria aí fazendo um grande esforço para produzir um pífio resultado e talvez nem tivesse percebido que há coisas, ou já foi se descoberto,
algo diferente que pode ser feito, dando maior resultado. E a pessoa fica parada lá no tempo. Então a rotina, ela precisa, apesar dela ser rotina, nada impede dela passar por processos atualizados, né? E a vida cristã, aqui no Salmo 106, mostra um povo que mesmo diante das grandes maravilhas que Deus havia feito para eles foram permitindo que no dia a dia as pequenas coisas, as pequenas falhas ali fossem acontecendo. Aquilo entrou como um produto corrosivo na fé e foi deteriorando, ao ponto de um dia eles estarem tão oferecendo sacrifício a outros deuses. E o Salmo 106, ele é categórico. Só existe um Deus, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Qualquer outra coisa que nós nos apegarmos longe de Deus, a probabilidade não, a certeza do fracasso, ela já é definida. E eles fizeram isso, se afastaram lentamente do caminho de Deus, chegaram ao ponto de lançarem os seus próprios filhos e filhas a sacrifício de ídolos que não falam, que não cheiram, que não enxergam e que nada podem fazer. Então o Salmo, ele vem trabalhar isso com a gente, ele vem dizer assim para nós: olha, o que esses ídolos falsos da vida te levam? A um coração baseado na confiança das coisas terrestres. E ali você corre atrás, talvez, da riqueza, talvez um uso desenfreado também até mesmo do estudo. Salomão diz, né, um pouco a respeito disso, que ele fala assim, que até o muito conhecer, o muito saber, é vaidade aquilo, e para nada leva. Então, assim, as coisas deste mundo, tudo aquilo que nós nos apegarmos e depositarmos confiança nas coisas deste mundo, provavelmente vai dar erro no final. E nós vamos sofrer consequências. É tão fantástico, né, Gilberto, que Deus deixou esse salmo escrito mostrando, né, o passado, né, como foram as outras gerações, onde eles erraram, e mostrando que ninguém está, né, ninguém não está nesse momento. Qualquer um que estiver distante de Deus, ele pode sim. Ninguém é imune ao pecado. Ninguém é imune ao pecado. E assim, como você mesmo disse, né, Gilberto, sutilmente, né, nós vamos nos distanciando de Deus e começamos a ter ídolos que a gente nem imagina que tem. Nem imagina. É tão sutilmente isso. E é bacana que a gente pode olhar para o passado, ver como o povo de Deus lidou, e não apenas criticá-los, mas entender que qualquer um pode cair se estiver longe de Deus. Mas nós temos experiências fantásticas deles para que nós possamos fazer diferente também. E lembrar que nós somos pecadores e que carecemos da graça de Deus diariamente. Senão a gente cai diariamente mesmo, né? São as nossas escolhas diárias, são como você leva, como Deus é na sua vida. Como você o reconhece diariamente, isso vai fazendo mais sentido na sua vida. Não apenas levar uma religião, não apenas costumes, mas entender quem é Deus e ter um relacionamento diário com esse Deus. E esse relacionamento, ele é evidenciado principalmente no momento da oração. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Eu falo que eu tenho que falar e levanto. E tem gente que fica 30 minutos, 40 minutos em oração. E a diferença entre as pessoas é apenas relacionamento. Né? É igual um casal, né? Tem casal que fala, trabalha junto, está sempre junto e tem sempre assuntos para falar. E tem casal que trabalha separado, cada um na sua atividade, e de noite chega e não tem nada para falar. Então, toda a base é um relacionamento, né? O Salmo 80, ele evidencia muito isso, mostrando uma oração. O Salmo 80 é uma oração. Então, eu vou ler, à medida que eu estiver lendo, comece a pensar como se você estivesse lendo, e você vai entender isso que eu estou falando. Fala assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Reabilita-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas e lhes deste a beber lágrimas em abundância. Tu nos fazes objeto de escárnio entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos.
trouxeste do Egito uma videira, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derrubaste as cercas de modo que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e as feras do campo alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e visita esta videira, a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, eles perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti, e não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, e nós invocaremos o teu nome. Reabilita-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Quando nós lemos o Salmo 80, nós pensamos exatamente no dia de hoje. Não é? Na nossa vida, né? A gente reclama, Senhor, me ajuda, o que falta fazer? Mas no fim ele termina, Senhor, reabilita-nos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Ou seja, a salvação está em Deus, não importa o que nós estejamos vivendo, a salvação sempre está em Deus, né? E o judeu, ele tem essa mania de pensar, ele acha que tudo que acontece é porque Deus está mandando. A gente sabe que nem sempre é isso. Muitas vezes o Senhor permite para o nosso aprendizado, mas Ele sempre fala, não, o Senhor está mandando, eu tenho que aprender alguma coisa. E se nós começarmos a ver os problemas como um aprendizado, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Não é? E também, Márcia, um detalhe importante apenas para corroborar aqui com a gente, eu nunca cultivei assim as videiras, né? Meu avô até tinha parreira, assim. Minha irmã tem, é lindo. E, aliás, o final de ano, a época de Natal, me lembra a questão da uva, né? Até no dia de Natal eu sempre faço questão de chupar uma uva, assim, que me leva aquela memória afetiva gostosa. E eu sei que aquelas pessoas que efetuam a poda na videira dizem que a cada 5 ramos é necessário às vezes cortar 3 no processo da poda. E então assim, é dolorido para a planta. Ela sentir aquele momento, cortando aquela parte dela, a maior parte dos seus galhos são ali podados, mas aquilo é necessário para fazer com que os galhos que são escolhidos ali, que são deixados, os brotos, possam então se desenvolver e trazer aquela produção máxima, aquele fruto maravilhoso, né? A gente tem que entender que Deus faz através, não que Deus quer que nós soframos, mas às vezes Ele faz uso disso, e os Salmos é muito bem claro, né? A história do povo, às vezes, fez-se necessário uma poda, uma dor, um processo, Deus espalhou eles para toda a terra, depois é que eles estão reivindicando, né? Senhor, traga-nos, reúna-nos novamente, porque o Senhor com carinho plantaste essa videira, para quê? Para Ti, para que louve o Teu nome. Então faça com que nós voltamos para a nossa função, da qual o Senhor nos criou. E Ele está reivindicando isso, né? Ele está dizendo o seguinte, assim, nós somos hoje uma videira que não possui cerca. Ela está produzindo abaixo daquilo que deveria ser produzido. As pessoas que olham para ela zombam dela. E na verdade é que nós sabemos que quando essa videira está sob os teus cuidados, a produção dela é alta, né? Recebe cuidado, ela tem cerca, ela recebe proteção. Quantas vezes, eu gosto muito, particularmente, assim, de todos os dias pela manhã, invocar a presença dos anjos de Deus para me proteger a mim e a minha família durante aquele dia. Eu gosto muito do salmista quando diz o seguinte assim, livra-me do laço do passarinheiro, guarda-me, Senhor, né? Eu sempre lembro desse salmo todas as manhãs e falo com a minha filha e com a minha esposa também. Então, para que Deus nos dê essa proteção. Nós somos videiras de Deus, né? A Bíblia dá tantos outros sinônimos, sacerdócio de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, menina dos olhos de Deus. Nós somos importantes para Deus. E Ele quer que essas pessoas, seus filhos importantes, cumpram esse papel de dar honras e glória ao nome dEle por toda a terra, né? E por toda a eternidade, quando Cristo voltar também. Com certeza, né? Ainda mais no mundo pecaminoso como que nós vivemos, invocar a presença de Deus e pedir a proteção dos anjos faz toda a diferença, né? E aí ele continua falando alguma coisa com isso no Salmo 135.
que ele fala sobre, continua falando de eventos históricos. E aí, é bem menor o Salmo 35 que o 80, mas ele continua evocando, lembra do que aconteceu? É verdade. Os momentos históricos, assim, eles são importantes para nós, porque você consegue perceber na história, porque eu não sei, mas quando nós estamos vivendo o presente, você está dentro daquele círculo limitado. Mas quando você olha para o passado, isso te dá uma visão maior de longo alcance. E dá a impressão até de que você não está dentro daquele contexto. Porque, isso ficou lá atrás, não foi comigo, foi com o outro, né? Então, quando essa recuperação dessa memória do que aconteceu, a primeira coisa que Deus tem certeza que vai acontecer é que quando nós olhamos para o passado, não há como a gente não reconhecer a proteção e o cuidado de Deus durante esse período. E você começa a ter uma visão assertiva de quem é Deus. E Deus sabe que todo aquele que decidir e ter a certeza de quem Ele é, Márcia, quem conhece a Deus não fica sem louvar a Deus. Não mesmo. Você pode ter uma voz talvez não muito boa quanto eu para cantar, por enquanto, certo? Mas de alguma forma você vai externar louvor a Deus. Seja através da oração, através das palavras, o louvor a Deus não é apenas em louvor, uma melodia, mas é com toda a nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer, nós vamos louvar esse Deus e engrandecê-lo através da nossa vida no geral, né? Não tem como mesmo, Gilberto. É impossível alguém conhecer a Deus e permanecer, ou não louvá-lo, ou não exaltá-lo de alguma forma. É automático. Verdade. E a questão que eles recorrem aqui, né, da bênção arônica, da presença, de quem está na presença de Deus, veja como que desceu o rosto de Moisés quando ele voltou do monte. Exalava a presença de Deus, o brilho de Deus, a luz de Deus. É assim que as pessoas vão ser natural. As pessoas vão olhar para você e falar assim: a Márcia é uma menina diferente na face da terra. Essa Mira é diferente. Ela parece que anda na contramão do mundo. A confiança dela não está nisso, ela está passando até por um problema, às vezes familiar, seja de saúde, financeiro, às vezes um desafio com um filho que está crescendo. Mas eu digo assim para você, as pessoas vão ver que a maneira dela se portar diante daquelas situações é diferente. Ela suporta aquilo que às vezes até com gratidão. Você não vê um desespero, né? Um desespero por todas as coisas, porque todos nós passamos por dificuldades, né? Seja, cada um tem as suas lutas diárias, mas é diferente, porque você entende que tem um Deus que está sempre à nossa frente e que nos ajuda nas labutas da vida, né? Porque cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas a maneira como a gente olha para eles e como a gente lida com eles tem a presença de um Deus, né, nos ajudando. Não quer dizer que a gente não vai temer, né? Não. Nós temos medo. Não vai chorar. Não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai ter medo, não vai ficar preocupado, mas ela não vai ter um desespero, porque você sabe quem é Deus e sabe que Ele tem a maneira certa de agir no momento certo. Então, é difícil. Quanto mais perto de Deus, mais você vai desenvolver esse relacionamento. E mais você vai aprender a confiar e a depender nesse Deus. E a gente fica pensando nisso, nós falamos de passado, mas como é que a gente aplica isso no futuro? Samira, como que a gente faz isso? Porque assim, nós falamos, Deus agiu no passado, Deus está na nossa vida hoje, mas e amanhã? Porque amanhã eu sei que eu tenho boleto vencendo, entendeu? E assim, tem PVA esse mês, tem IPTU, e assim, como que eu enxergo Deus nesse momento de futuro? Os Salmos, né, indica que nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual temos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. É importante lembrar sim o passado, mas como você mesmo disse, nós vivemos no futuro, mas o passado nos faz nos lembrar de quem é Deus. Quem é Deus? Você conhece esse Deus pessoalmente? Não adianta também saber quem é Deus se você não se relacionou com esse Deus. Se você não confia nesse Deus, se esse Deus não é pessoal para você. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você ter esse relacionamento íntimo. Porque, gente, relacionamento serve para quem está conhecendo, né? Se você não se relaciona, você não conhece. Se a gente não se relaciona no dia a dia, a gente não vai se conhecer. É a mesma forma com Deus. Se você não parar, dar tempo para esse Deus, para você conhecê-lo, você não vai saber quem é esse Deus. Eu não sei qual é o salmo que fala aqui, não me lembro agora, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Temer não é de medo, mas é de confiar, de saber que esse Deus, que não importa a situação que você passa, você vai saber que Ele existe e que Ele tem a melhor maneira de te conduzir. Você não sabe como, não sabe que maneira, mas Ele vai agir. E olhar para o passado nos dá essa segurança, porque você tem vivenciado experiências com esse Deus. Você o conhece e você sabe que Ele é fiel, que Ele cumpre suas promessas, Ele promete e cumpre. E nenhuma delas que Ele prometeu, Ele deixou de cumprir. E não vai deixar. Então, voltar para o passado nos faz ter força para viver o presente, o futuro, com esse Deus que você conhece. E quanto mais você se relacionar, mais você vai conhecer, mais você vai aprender a esperar, confiar e depender desse Deus maravilhoso. Como o Jó disse, né? Até aqui eu ouvia falar a teu respeito. Mas agora os meus olhos contemplam quem é o Senhor. Eu sei quem é esse meu Deus. É importante reforçar que ele chegou a essa conclusão de ter passado por muitos perrengues, né? Então, às vezes, o perrengue que a gente está passando é exatamente para nós aprendermos a conhecer e aperfeiçoar esse nosso relacionamento com Deus. Samira, pode encerrar esse nosso estudo com uma oração? Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque é um Deus fiel, é um Deus que nunca nos desampara, é um Deus que cumpre as suas promessas. Por favor, Senhor Deus, nos ensina a nos relacionar contigo de maneira íntima, de maneira pessoal, para que nós possamos aprender a confiar e a depender de Ti. Amém. Nos ensina a Te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e a entendermos que esse Deus para nós, Senhor, porque essa é a diferença. Tudo que vem depois vem de um relacionamento com esse Deus, de entender o que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário, e que nos dá vida eterna. Continua conosco e nos dê a Tua paz, a Tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém.